E aí, gente? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Todo mundo pode me ouvir? Pode me ver? Boa tarde, professor. Boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Segunda-feira, para nossa conversa sobre bioestatística. Neste momento, como está a internet de vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá falhando? Como é que tá? Aqui tá tranquilo. Tranquilo? Alguém tá com problema aí? Travando? Conseguem ouvir bem o que eu digo? Tranquilo? Tá. Beleza, então vamos que vamos. Aí se der algum problema, por um acaso, aí a gente, dependendo, né, se acontecer como nem aconteceu outra vez, a gente pode talvez dar uma pausa e continuar depois, tá? Mas vamos contar que não teremos grandes problemas. A aula está sendo gravada, tá? Então lembre que depois vocês podem checar lá se de repente der uma se for houver oscilações temporárias assim, se você perder alguma coisinha, olha lá o vídeo depois que vai estar tudo certinho lá, tá? E aí, conseguiram fazer o gráfico? Como estamos com gráficos? Sim? Fácil? Alguém achou difícil? Alguém achou muito difícil? Alguém está com problema para entender alguma coisa sobre os gráficos que a gente conversou até aqui? Tranquilo, né? A gente fez na aula, você fez depois. Aí vocês fizeram de novo, né? Já tinha feito antes. Nenhuma surpresa, né? A única surpresa vai ser se você coletar dados novos, diferentes. Aí, obviamente, o seu gráfico não vai ficar idêntico ao de outra pessoa, ou o meu, por exemplo, tá? Que é os seus dados que você coletou. Então, padrão, né, de dispersão dos pontos pode ficar um pouquinho diferente. Mas a ideia, a lógica, a interpretação é tudo exatamente a mesma coisa, tá? Não tem nenhum mistério. Então, basicamente, a gente vai ver muitos gráficos a partir de agora na disciplina, mas você já tem o conhecimento e as ferramentas necessárias para entender a maioria deles, se não todos, tá? Pode ser alguma coisa diferente em algum momento, aí a gente conversa melhor, mas você já tem uma boa ideia de como funciona. E você pode, inclusive, praticar isso, tá? Exercitar isso. Como? Nas outras disciplinas que você faz, por exemplo, né? Tá fazendo outras disciplinas também, vai ter que estudar, né? Outros temas sobre outras coisas. Porém, como que os cientistas fazem para responder suas perguntas sobre qualquer coisa? Gráfico. Então, você olhar o livro lá, você vai ver gráficos. Olhar o artigo, vai ver gráficos. A aula da pessoa mostrou um gráfico. Então, eles vão ficar aparecendo para vocês direto agora, tá? Se não aparecer, é ruim. Aí você pode perguntar, ei, mas por que você não me mostrou um gráfico disso? Porque o gráfico mostra os dados. Aí você não precisa simplesmente acreditar no que a pessoa diz. Você vê os dados e você mesmo julga. Eu concordo com essa conclusão ou não? Concordo com essa interpretação? Eu acho que essa hipótese faz sentido com base nos dados ou não? É assim que funciona. Então, ó, qualquer discussão agora eu quero um gráfico. É isso aí, tá? A ideia é essa. E aí lembra que eu falei para vocês que os gráficos pode parecer uma coisa talvez num primeiro momento meio bobinha, né? Ah, um desenhinho bonitinho. Posso colorir ele talvez se quiser. Mas os gráficos nos dão superpoderes.
vocês já podem ter alguma ideia de que tipo de superpoder eles dão pra gente, né? Mas ao longo dos próximos dias vocês vão ver que eles nos dão capacidade de fazer coisas que seria muito difícil de outras formas. A gente vai conversar melhor sobre isso. E é por isso também que cientistas usam gráficos o tempo todo. Ele nos dá a capacidade de fazer coisas que seriam muito difíceis de outro jeito. E lembra que nós somos altamente visuais, nós gostamos de ver as coisas, né? Quando a gente vê, fica mais fácil. Então, o gráfico automaticamente explora essa nossa obsessão por imagem, pelo visual, para facilitar a comunicação. De modo que a gente entenda o que a outra pessoa quer comunicar, né, com dados, e o contrário, quando a gente quer comunicar algo, responder uma pergunta usando dados. Então aí fica mais fácil para os outros entenderem o que a gente quer falar, qual é a ideia que a gente quer testar, qual é a pergunta que a gente quer responder. Tá? Então, é só uma questão de prática. Quanto mais você faz gráficos e quanto mais você lê gráficos, interpreta gráficos, mais fácil fica, mais natural fica. Aí você faz de novo, é uma hora é automático, você nem pensa duas vezes. Assim como você aprendeu algum dia na sua vida, né? A falar, a escrever, a andar de bicicleta, dirigir, né? Aí no começo era uma coisa horrorosa, saía tudo horrível, tudo mal feito. Aí você fez de novo, aí agora é fácil, né? Então é exatamente a mesma coisa. Lembra sempre disso, tá? Lembra sempre que você quer aprender alguma coisa, qualquer coisa, não só nessa disciplina, você precisa de prática. Você tem que fazer. Tá? Se você realmente quiser aprender, você tem que usar. Você lê, ou você ouve, ó, entra aqui, ó, entra e sai por aqui, ó, pelo outro lado. Blá, 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 blá. Porque é assim que o nosso cérebro evoluiu. A gente evoluiu aprendendo as coisas fazendo. Então faz. Sempre que puder. Quero entender melhor isso aqui. Tenta fazer. Você vai ver que depois de algumas vezes fica muito mais fácil. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que a gente conversou até aqui na disciplina? Alguma ideia, algum conceito? Ou sobre gráficos, ou sobre qualquer outra coisa que a gente falou? Tá todo mundo confortável com o que a gente viu até aqui? Tem alguma dúvida sobrando aí? Alguma coisa que você pensou depois da aula que você não tinha pensado? Ficou matutando lá? Nenhum problema? Todo mundo tranquilo? Nadinha, nadinha? Bom, se não tem nadinha, então vamos ver se não tem mesmo, né? Vamos ver na prática. Tá? Então hoje vamos conversar sobre problemas do mundo real. Problemas que os biólogos têm enfrentado no mundo real para responder suas perguntas. Tá? Então eu vou projetar a minha tela aqui para vocês, aí vocês me falam quando aparecer aí. Tá? Tela branca. Todo mundo vendo aí minha tela branca? Sim, professor. Sim. Perfeito. Então, ó, vamos pensar numa situação aqui do mundo real. Todo mundo pode ver a imagem? O que vocês veem aí? Fala pra gente o que vocês estão vendo. Fala aí pra gente. Todo mundo pode ver? Um passarinho, as plantas. Um pássaro. Louva a Deus. Plantas. Louva a Deus, insetos, né? Então a gente tem um passarinho aqui, ó. Tem plantinhas.
E temos dois insetos. Louva-a-Deus. Todo mundo conhece o louva-a-Deus. Aí às vezes também chamam de põe à mesa, né, em alguns lugares. Inseto bem carismático, né? Todo mundo já viu provavelmente. Lembra o que os louva-a-deuses comem? Alguém sabe o que eles comem? Se alimenta de quê? De folha? De folha? Plantas? Certo. Outros insetos também, né? É. Eles são predadores, tá? Eles não comem folha, não. Eles gostam de comer outros insetos, inclusive outros louva-deuses, se tiver oportunidade. Tá? Geralmente, que insetos que eles comem? O que tiver pela frente. Né? São bem generalistas. Gafanhotos, né? Grilo. É uma cadeia, Diga. Uma cadeia. é uma cadeia ecológica. Cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar, isso. Isso, né? Então o louva-a-Deus ele é predador, então ele é carnívoro, você pode dizer, né? Ou insetívoro, come insetos principalmente. Existem relatos raros de louva-deuses que comem vertebrados também, tá? Tem espécies de louva-deus que são muito grandes quanto? Tem uns 10, tem uns 15 centímetros de comprimento, aí passa uma lagartixinha, passa um sapinho, uma rãzinha perto. Um girino, ele não quer nem saber, ele vai lá e come, tá? Tem fotos disso. Eu tinha visto uma matéria também falando sobre eles comerem algumas partes de passarinhos. Sim, Fiquei sim. impressionada. Né? É raro, né? Isso não é muito comum. Mas tem documentação disso também, né? Louva-a-Deus, quando ele é indivíduos relativamente grandes, parece um passarinho, tipo um beija-flor, por exemplo. Eles já pegaram ele, vai lá no beija-flor e come ele. Começa comendo ele pela cabeça e depois vai comendo até a pontinha do rabo. Não é comum, mas acontece. Mas aí você já tem uma ideia do quão vorazes esses bichos são, né? Então ele come praticamente qualquer coisa que ele consegue comer, né? Se for grande demais, ele não consegue. Porém, louva-deuses não são invencíveis, correto? Então, eles também servem de comida, assim como eles comem outros animais. Serve de comida para quem? Bom, ele pode ser comido por outro louva-deus, né? Outros insetos. Mas principalmente também são comidos por animais maiores, geralmente vertebrados, como passarinhos, aves, né? Aves insetívoras. Muitas aves são insetívoras, tá? Às vezes elas podem comer também insetos, ou elas podem comer apenas insetos, tá? Então, passarinho tá lá passeando, né? Aí tem uma plantinha aqui e tem esses dois louva-a-Deus aqui, ó. Aí as aves elas se orientam muito pela visão, né? Elas têm uma visão relativamente boa entre os animais. Tanto é que também vocês já viram que tem uma grande diversidade de passarinhos e eles normalmente são bem coloridos, né? Tem penagens com cores bem diversificadas, às vezes bem chamativas. Que a visão deles é boa e eles conseguem identificar toda essa diversidade de cores. Inclusive ver cores que nós humanos nem conseguimos ver. Tá? Então o passarinho passou, ele está com fome, ele passa perto de uma planta. Aí ele vê isso aqui, ó. Qual dos dois louva-a-Deus você acha que ele vai pegar mais fácil? Eu acho que é o marrom. Porque ele Por quê? tá se destacando O mais. marrom. A cor dele. O outro É tá mais da fácil de mesma ver, cor né? da folha. Mais fácil de ver, concorda? Aí esse carinha aqui, mais difícil, né? Como é que chama isso? Alguém lembra como chama isso? Claro. Camuflagem. Camuflagem, né? Camuflagem ou tem um termo técnico mais específico também, que talvez vocês já ouviram. Começa com M. Alguém já ouviu? Mimetismo. Mas eu já ouvi Mimetismo. Ah, não. Mimetismo, né? O que é mimetismo? É essa habilidade de imitar alguma coisa. Então tem vários animais que imitam outros animais ou outras estruturas da natureza, como folhas de uma planta, por exemplo, né? Então você vê um louva-a-Deus desse aqui, ó, paradinho, olha, é muito difícil de distinguir do resto de uma planta, né? Agora esse cara aqui, marronzinho, o que se destaca na folhagem?
Aí ó, o passarinho bate o olho nele rápido, né? Vai lá. Tá. Pegou o coitado louva-a-Deus. E ele virou comida, tá? Era uma vez um louva-a-Deus. Então percebe que o louva-a-Deus tem uma característica que varia entre indivíduos, de modo que alguns indivíduos são mais visados pelo predador e outros são menos visados. Aí esse carinha aqui que é mais visado, ó, a chance de ele virar comida é grande, né? Então ele morre. E se ele morre, ele não consegue deixar filhos, concorda? Morreu. E esse outro carinha aqui, que não morreu, não virou comida, talvez ele vai conseguir procriar e vai ter filhos. Então qual é a característica importante aqui? Que diz para vocês, esse tem mais chance de sobreviver do que esse. A cor. A cor. A coloração a gente pode falar também, né? Logo, então a gente pode dizer que a coloração é uma variável, né? Todo mundo tranquilo com isso já, né? É uma característica que varia entre indivíduos da população de louva-a-Deus. A cor. Alguns podem ser mais verdes, outros podem ser mais marrons. Alguns podem ter uma cor mais parecida com o fundo, com o ambiente onde eles vivem. Outros podem ter uma cor mais diferente. Mas se ele for muito diferente, o passarinho vem aqui e nhaque nele. Aí já é. Tá? Então imagina que esse cara virou comida, tá? E já é. Esse aqui não virou comida. Ele conseguiu crescer. Aí eventualmente, talvez ele encontrou, né? O macho encontrou uma fêmea. O macho encontrou uma fêmea, ou a fêmea encontrou o macho e eles copularam. Aí eles estão copulando aqui. Lembra que eu falei para vocês sobre o dimorfismo sexual? Normalmente nos insetos, quem é maior? O macho ou a fêmea? Fêmea. Geralmente as fêmeas de insetos são maiores, né? Em geral. Aí algumas espécies a diferença é maior, outras a diferença é menor. Algumas não tem uma diferença tão óbvia, mas normalmente as fêmeas são maiores. Então aqui está o macho, aqui está a fêmea. Aí eles copularam e tiveram filhos. Pensa um pouco aí sobre isso agora. De que cor serão os filhos? Se não pulou a cerca é pra ser verde? Se não pulou a cerca, vai ser verde. Faz sentido? É verde, pra você ver. Por que verde? Porque o macho e a fêmea, aí no caso, o pai e a mãe são de cor verde, né? E aí? Por que os filhos têm que ser verdes? Biólogos. Porque não teve, no caso, a outra espécie aí que era de cor diferente, ela morreu, né? Então ela não procriou um desses descendentes. Então ela procriou com uma espécie parecida com a dela. Se eu tivesse procriado com aquele que morreu, poderia ter nascido filhotes com cores diferentes, entendeu? Talvez poderia ter outra cor, né? Mas então percebe que a gente está assumindo alguma coisa, correto? Quando você diz, não, os pais são verdes, então o filho deve ser verde também. Nós estamos assumindo uma coisa, né? O que a gente está assumindo? Por que vocês acham que não poderia ter filhotes marrons aqui, desses dois pais verdes? Não posso esperar isso? Por quê? Alguém fala aí pra gente. Em palavras. O que estamos assumindo? Alguma ideia? Assumindo
eu acho que isso assume que a coloração verde seja uma coloração dominante. Uma coloração dominante. Talvez, pode ser. Né? Mas mais básico que isso até, né? Sem entrar nesses detalhes, né? Da genética, né? Recessivo, dominante. Mais básico. A gente está assumindo que a característica cor, ou coloração, vamos escrever aqui, ó. Estamos assumindo que coloração é uma característica herdável. Todo mundo sabe o que significa essa palavra? Herdável. O que significa isso? Essa característica é herdável. O que isso quer dizer? Que ela é repassada. Que ela é passada ou transmitida de pais para filhos, concorda? Né? Então, os pais são verdes, logo o filho deve ser verde. Então você está assumindo que essa característica é transmitida de pais para filhos. Pode ser? Pode ser. É uma possibilidade. Condiz com nosso senso comum, talvez, né? Os filhos tendem a parecer com os pais. Mas se eu perguntar para vocês, os filhos tendem a ser idênticos? Os filhos são iguais aos pais? Sim ou não? Vocês são clones dos pais de vocês? Hã? Não, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Aí quando é com a gente é mais fácil a gente notar a diferença, né? Não, claro que não. É óbvio que eu sou diferente, eu sou único, né? Eu não sou igual a fulano, eu sou diferente. Né? Nem os nossos pais. Se você olhar seus pais, possivelmente você vai encontrar muitas coisas em comum. Todos nós encontramos, né? Mas você também vai encontrar coisas que não parecem muito, concorda? Tanto características físicas, quanto características comportamentais, talvez, né? Outros tipos de características. Tá? Então é isso que os biólogos chamam de... Escrever aqui, ó. Herdabilidade. Que diabo significa isso? O quanto uma característica é herdável. Então, uma característica pode ser herdável, pode não ser tanto herdável, pode ser mais ou menos herdável, né? Se os filhos, então vamos dizer que os louva-a-Deus tiveram uma prole, aí tiveram vários filhotinhos. Vou fazer aqui, ó. Aí teve esse filhote aqui, aí teve esse filhote aqui, teve esse filhote aqui, teve esse filhote aqui. Se eles forem todos verdes, aí o que isso diz pra você? A herdabilidade é alta ou baixa? É alto. É alta, concorda? Os pais são verdes, os filhos são todos verdes? Então parece que essa característica, a cor, ela é muito fortemente transmitida dos pais para os filhos. Aí os biólogos falam, então a herdabilidade é alta. Porém, se acontecer isso aqui, ó. Alguns são verdes, alguns são marrons. Agora a herdabilidade é mais baixa, concorda? Porque os filhos não refletem perfeitamente os pais, percebe? Nessa característica, cor.
Então, isso aqui é uma coisa muito simples. Ó. A gente está simplesmente pensando sobre o processo de reprodução, percebe? Como se dá a transmissão da informação dos pais para os filhos. Mas essa é uma questão fundamental para os biólogos. Fundamental por quê? Porque imagina que os filhos são todos verdes. Os filhos são todos verdes. Então os filhos são todos verdes. Aí os filhos cresceram, o tempo passou e eles cresceram, tá? Aí os filhos viraram adultos. Aí estão lá vivendo na planta, que é o hábitat natural deles, tá? Aí eles dispersaram, né? Cada um tomou seu rumo, foi para um lugar diferente, mas eles estão naquele ambiente lá, vivendo nas plantinhas, esperando para caçar algum inseto descuidado. Então, olha o que aconteceu com a população de louva-a-Deus. Antes você tinha louva-a-deuses verdes e louva-a-deuses marrons. Mas os verdes tiveram uma chance maior de sobreviver e reproduzir. E deixaram descendentes verdes. Agora a população é 100% louva-a-deuses verdes, tá vendo? Como os biólogos chamam isso? Antes e depois. Vamos escrever aqui. Antes. Depois. Antes você tinha louva-a-deuses verdes e marrons. Mas os marrons têm uma chance menor de sobreviver, porque eles viram comida mais fácil. Aí os verdes têm filhos e os filhos são verdes. Como chama isso? Natural seria? Oi? Seleção natural, chance de sobrevivência, seleção do ambiente. Seleção natural, tá? Seleção natural, a palavra mágica dos biólogos, lembra? Então vamos escrever aqui em vermelho. Seleção natural. Então isso aqui, ó. Isso aqui é seleção natural. O que é a seleção natural, então? Uma relação entre a chance de sobreviver ou reproduzir e uma característica do indivíduo, percebe? Indivíduos verdes têm uma chance maior de sobreviver e reproduzir. Indivíduos marrons têm uma chance menor de sobreviver e, portanto, de reproduzir. Então, é uma relação entre duas variáveis, percebe? Chance de sobreviver, coloração. Tem relação entre chance de sobreviver ou reproduzir e a cor do indivíduo? Percebe? Aí você já sabe como a gente pode fazer para responder essa pergunta, né? Então, já consegue ter uma ideia, mais ou menos, né? Então isso aqui é seleção natural, tá? Se a seleção natural ocorre e se os filhos, os descendentes, herdam a característica dos pais, aí percebe que a composição da população mudou? Antes tinha verde e marrom. Agora tem mais verde. Como chama isso? A composição de cores dos louva-a-deuses, da população de louva-a-Deus mudou. Antes tinha verde e marrom, agora é só verde. Como chama isso? Adaptação ao ambiente. Adaptação. Mas de forma mais geral, né? De forma mais geral, evolução, tá? Isso é evolução. O que é evolução? Evolução, mudança da composição de características herdáveis da população, tá? Então, isso é evolução.
Mudança de composição de características herdáveis da população. Então a população antes tinha uma composição de cores, agora tem outra composição. Aí a gente diz, então a população evoluiu. Por quê? Porque a composição de características herdáveis mudou. Qual é a característica herdável que mudou? A coloração. A cor do louva-a-Deus. Tá? Aí, mas eu também não posso dizer que isso é adaptação? Sim. Quando a evolução ocorre por seleção natural, percebe o que acontece? Os verdes têm uma chance maior de sobreviver, né? Então a característica que dá essa chance maior de sobreviver se torna mais comum na população. Aí isso nós chamamos adaptação. Tá? Então, que diabos é a adaptação? A adaptação nada mais é que evolução por seleção natural. Tá? Tá aqui. Quando a população evolui por seleção natural, a gente diz, então houve adaptação. Estes louva-a-deuses estão adaptados ao ambiente deles. Por quê? Porque eles têm uma característica que aumenta a sua chance de sobrevivência. A cor verde, porque se eles forem marrons, eles morrem. Tá? Seleção natural é o único processo que os biólogos conhecem capaz de causar evolução? Biólogos. É o único processo? Ou tem algumas outras coisas que poderiam causar evolução? Alguma ideia? No caso, por exemplo, não, acho que é, não sei. Chuta, faz uma inferência. Seria, por exemplo, tem umas aves que lá na ilha de... Não onde Darwin visita, elas voavam antigamente, porém elas foram se acostumando ali no ambiente e elas começavam a pegar os peixes que subiam em cima da pedra. Elas foram perdendo a capacidade de voar. Isso seria seleção natural? Pode ser seleção natural, né? Se de repente aquela característica que antes era útil, aí de repente não faz mais muita diferença. Aí, ao longo de gerações, né? Talvez você não vai ter, né, uma característica sendo favorecida muito fortemente em relação a outra, como a gente tem aqui. Aí, essa característica a gente diz, ela deixa de estar sob seleção. E ao longo do tempo, a tendência natural é que vai misturando todo mundo de novo. E Pode aquela ser. cobra coral também, que é a falsa coral. Tem a cobra coral verdadeira e outra, Sim. a falsa coral. Mimetismo, Sim. eu acho. Uma forma de mimetismo, né? Então, não só nas cobras, tem vários animais, né? Um animal é venenoso, aí tem uma outra espécie que não é venenosa, mas ela tem uma cor, né? Uma forma muito parecida com o que é venenoso. Aí é o mimetismo, né? Uma forma de mimetismo. Então, por quê? Porque se você parece com um bicho que é venenoso, a chance de você virar comida, talvez para um passarinho, é menor, né? Então, isso pode ter evoluído por seleção natural, por adaptação. Tem alguns trabalhos que mostram isso em alguns casos, pelo menos, tá? A gente sabe disso. Porém, a pergunta é, esses são exemplos de evolução por seleção natural, então são exemplos de adaptação. A pergunta é, seleção natural ou relação, vou escrever aqui, relação entre sobrevivência, reprodução e uma característica do indivíduo. Tá? Seleção natural é o quê? É uma relação entre a sobrevivência, a reprodução e uma característica qualquer do indivíduo. Tá? Como a cor, por exemplo, ou tamanho, ou qualquer outra coisa que você puder imaginar. Tá? Seleção natural é o único processo capaz de causar evolução, de fazer a composição da população como um todo mudar de uma geração para outra? Não!
tá? Não é a única. Ao longo dos anos, os biólogos descobriram que existem outros processos que também podem causar evolução, que não são a seleção natural. Tá? Então a gente não vai entrar em detalhes sobre esses outros processos agora. Apenas saibam que a seleção natural é um dos processos capazes de causar evolução. Não é o único. Porém, ela tem uma importância muito grande. Ela tem uma característica, uma peculiaridade muito especial. Qual é? Essa aqui, ó. A seleção natural causa adaptação. A seleção natural é o único processo que nós conhecemos, né, na natureza capaz de causar adaptação. Ou seja, capaz de criar esse ajuste aqui, ó, entre uma população de organismos e o ambiente onde eles vivem, de modo que isso aumenta a sua chance de sobreviver e reproduzir. Não existe nenhum outro processo conhecido capaz de fazer isso. Tá? Existem, porém, outros processos que podem causar evolução. Porém, eles não causam adaptação. Percebe? Então, ele pode mudar a composição da população de uma geração para outra. Mas isso não necessariamente vai fazer com que a população tenha uma chance maior de sobreviver e reproduzir. Que é o que nós chamamos de adaptação. Quando a evolução é causada por seleção natural. Professor, Então, diga. Pode falar. Vou fazer um chute, uma inferência. Faz uma inferência para nós. Outra maneira dessa forma de causar uma evolução seria uma contingência, uma catástrofe? Sim, perfeito. Perfeito. Contingência, uma catástrofe, né? Então, por exemplo, a pessoa que era dona do jardim onde estavam os louva-deuses não gosta de insetos, não gosta de louva-deuses. Então ela foi lá no jardim e tacou-lhe um monte de inseticida. Aí o que aconteceu? Todo mundo morreu independente da cor. Os verdes têm a mesma chance de morrer pelo inseticida do que os marrons. Porque é um inseticida. O inseticida mata insetos. Então tanto faz qual é a sua cor. Tá? Então, esquece o passarinho. Aí morreram os verdes e morreram os marrons. Aí o verde talvez teve filhos verdes. O marrom talvez teve filhos marrons. Ou talvez por acaso morreu mais verde do que marrom. Tá? Aí só o verde teve filhos. Aí a população ficou mais verde. Ou ao contrário, por acaso o inseticida só tocou no verde. Aí ele morreu e não teve filho. Aí o marrom não estava lá onde você jogou inseticida no jardim e ele sobreviveu e teve filhos. Aí agora tem mais marrons do que verdes. Então essa é uma outra possível causa de evolução. Tá? Contingências, acaso, com algum evento imprevisível que mata os indivíduos independentemente de qual é a sua característica. Então quem morre, quem sobrevive, por acaso. Tá? O chance, aleatório que a gente fala. Né? Quando isso acontece, aí os biólogos dão um nome para isso. Alguém sabe qual é o nome? Spoiler, tá? Vocês vão estudar isso depois nas disciplinas de ecologia, de evolução. Vou dar só um spoiler. Os biólogos chamam isso de deriva. Tá? Deriva. Então quando você ouvir esse nome, agora você já tem uma noção do que é. Aí em inglês, quando você for ler os livros, for ler os trabalhos em inglês, você vai ver eles falarem assim, ó. Drift. Tá? Então você vai ouvir lá na aula de genética de populações, você vai ouvir o professor falar deriva genética. Tá? Na aula de ecologia, você vai ouvir o professor falar deriva ecológica. Que diabos é isso? É exatamente isso, a contingência. Aconteceu alguma coisa que matou indivíduos independentemente das suas características. Então quem vive e quem morre é por acaso.
Aí isso fez a composição da população mudar. Ah, então isso causou evolução. Porém, não com adaptação, percebe? Por acaso sobreviveram os marrons. Só que o marrom, ó, quando aparecer outro passarinho aqui, o que vai acontecer? Vai lá em cima dele e virou comida, né? Então, já era. Não criou adaptação, não aumentou a chance dele sobreviver e reproduzir. Então, esse é um exemplo de evolução, porém sem adaptação. Certo? Tem outros processos além da deriva? Tem. Tem pelo menos outros 2 processos. Mas aí não se preocupa, vocês vão estudar isso melhor depois, tá? Qual é a coisa importante, a mensagem importante para vocês, para a gente pegar aqui desse nosso exemplo, dessa nossa conversa? Perceba que para que a população evolua por seleção natural e esteja adaptada ao seu ambiente, a característica precisa ser herdável, percebe? Então, os filhos, eles têm que herdar as características dos pais. Então, o verde tem mais chance de sobreviver, os filhos têm que tender a ser verdes. Ah, mas talvez não sejam todos verdes. Talvez a maioria era verde, né? Os pais são verdes, a maioria era verde. Mas nasceu um marronzinho lá, uma ovelha negra lá no meio. Tudo bem, mas a maioria ainda é verde. Quando aparecer um passarinho aqui de novo, aí quem vocês acham que ele vai pegar? A maioria ou a minoria? Quem o passarinho pega? Quem é mais fácil? O que tá mais visível, né? É mais visível, né? Foi o que a gente já pensou, né? Então ele chega aqui, olha, tem um monte de louva-a-Deus verde, mas o verde está camuflado, ele não enxerga bem de longe. Esse marronzinho aqui, ó, é nele mesmo. Então ele vai lá, ó, já era, virou comida. Ah, então tem adaptação. Então percebe que para haver adaptação, para haver evolução por seleção natural, a característica precisa ser herdável. Porque se ela não for, significa o quê? Os pais são verdes, mas eles têm filhos que não têm a ver com as características deles próprios. Eles não transmitem essa característica. Então os pais são verdes, mas aí eles têm filhos marrons. Aí quando aparecer o passarinho, o que ele vai fazer? Vai comer, todo mundo for marrom, e aí vai sobrar quem? Ninguém. Tá? Morreu, morreu. Tá, fim da história. Percebe? Então, um componente crucial da adaptação é a herdabilidade. Para que a população consiga se adaptar ao ambiente, a característica tem que ser herdável, nem que seja um pouco. Talvez ela não é totalmente, mas ela precisa ser minimamente herdável. Porque se não for, toda vez que ocorre a seleção natural, quem sobrevive tem filhos com características diferentes. Aí eles não vão conseguir se camuflar e muito provavelmente vão virar comida também. Aí não tem adaptação, percebe? Então essa é uma questão crucial para a biologia e para os biólogos. Para a evolução e para os organismos conseguirem se adaptar, precisa haver herdabilidade. Então uma pergunta fundamental que a biologia faz é o quanto uma característica é herdável. Então a gente pode botar uma interrogação aqui. Se para ter evolução por seleção natural a característica tem que ser herdável, então o quanto as características dos organismos são realmente herdáveis na natureza? Será que esses bichinhos verdes realmente tendem a ter filhos mais verdes? Como faz para descobrir? Já sabe, né? Você coleta dados. Tá? Então hoje a gente vai conversar como faz para resolver esse problema. Aí tem uma área da biologia que se encarrega em estudar como se dá a transmissão de características dos pais para os filhos. Como chama? Como chama a área da biologia que estuda a transmissão das características dos pais, das mães para os filhos? Genética. Chuta!
Genética. Genética. Genética, né? Todo mundo já estudou genética, nem que tenha sido lá no ensino médio, lembra? Azão, azinho, não sei o que, tá? Genética. Então, 10 minutos e volta aí pra gente descobrir como faz para eu saber se uma característica é herdável ou não. O quanto ela é herdável. 10 minutos. Do casal de coelhos. Né? Então ele foi lá e pegou vários coelhos e fez transfusão de sangue. Ele realmente fez transfusão de sangue nos coelhos, tá? Primeira coisa que pode acontecer é quando essa transfusão de sangue, de repente ele mata os coelhos, né? Porém, os coelhos não morreram, tá? Então ele pegou vários coelhos e fez transfusão de vários coelhos brancos para vários coelhos pretos. E os coelhos pretos não morreram. E aí ele cruzou os coelhos pretos entre si. E aí esperou um tempo para ver quem nascia. Depois de certo tempo, os filhotes nasceram. E aí como eles eram? Eles eram todos pretos. Todos os coelhos que nasceram no experimento do Galton eram pretos, tá? Então o Galton olhou para isso e ele pensou: ah, então essa história de pangênese não tem nada a ver. Darwin, você está errado. Isso não faz sentido, tá? Então ele fez o experimento e ele rejeitou, ou como a gente fala, ele refutou a hipótese do Darwin. Porque o resultado era diferente do que ele esperaria, se o Darwin tivesse correto. Então isso foi bom por um lado, porque a partir daí a gente descobriu alguma coisa sobre herança, pelo menos. O que a gente descobriu? Que herança não tem nada a ver com sangue. Embora as pessoas continuem falando até hoje sobre tá no sangue, né? Tá no sangue. Então você percebe como certas crenças ficam incrustadas na cabeça das pessoas por séculos. Então tem gente hoje que ainda está pensando como no século XIX. Mas graças ao experimento do Galton, desde o século XIX, há mais de 100 anos, e antes do Mendel, e antes de a gente saber qualquer coisa sobre genética moderna, a gente já sabia que herança não tem a ver com sangue. Então o Galton ficou feliz porque, bom, ele aprendeu algo com isso. Mas ao mesmo tempo, isso não resolvia o problema, concorda? Porque ele continuava sem saber como se dá a herança das características, ou pelo menos o quão herdável as características são na natureza. E aí isso deixou ele um pouco triste. E aí ele começou a pensar, então, como é que eu posso fazer para medir a herança de características na natureza? Como eu posso medir se uma característica é herdável ou não? Ou quanto uma característica é herdável? Será que tem alguma outra forma de fazer isso? De preferência uma forma simples, mais fácil, que eu consigo coletar os dados e medir as variáveis para conseguir medir isso. E aí ele pensou. E aí ele pensou em um jeito. Que jeito ele pensou? Alguma ideia? Dá uma ideia aí pra gente, o que ele pode fazer? Ajuda o Galton. Galton, você pode fazer assim, ó, para saber o quanto os filhos tendem a parecer com os pais. Cruzar com diferentes cores. Coelho preto com preto, um preto com branco. Fazer cruzamentos? Pode ser. Fazer cruzamentos pode ser, mas fazer os cruzamentos ainda vai dar um trabalho, né? Você ainda precisa pegar os coelhinhos diferentes, cruzá-los entre si, esperar o filhote nascer. Ainda vai dar um certo trabalho, né? Dá uma ideia mais simples ainda, mais fácil. Mais simples. Como eu faço para medir o quanto uma característica é herdável? Ou se uma característica é herdável ou não?
Alguém tem alguma ideia de como eu posso fazer isso? Alguma ideia? Chuta, faz uma inferência. Ninguém? Nenhuma ideia? Nobody. Nobody. Então eu vou dar uma ideia para vocês, ó. Se uma característica é herdável, concorda que os filhos devem tender a parecer mais com os pais? Então, por exemplo, se os pais são mais altos, você espera que os filhos vão ser mais altos ou mais baixos? Mais alto. Como eu posso fazer para medir isso? Pegar uma fita métrica, medir o tamanho dos bichinhos, ver quais. Mede os pais, né? Mede os filhos. Aí, será que tem relação entre as características dos filhos e as características dos pais? Como faz para responder isso? Como faz? Coleta Coleta os dados, depois faz o que com eles? um gráfico. Um gráfico! Por um acaso, alguém aí fez um gráfico vendo se tem relação entre características dos filhos e características dos pais? Alguém aí já fez alguma coisa assim? Não. Ninguém fez isso? Já. Ninguém fez isso? Vocês estão fazendo outra disciplina então, né? Já. Ninguém nunca fez isso na vida. Eu não. Se Não? pessoa fizer. Então, o que vocês fizeram? Vocês fizeram exatamente o que o Galton pensou. Vocês se tornaram geneticistas. Então, o Galton era inglês, correto? Ele vivia na Inglaterra. O que ele pensou? Essa história de cruzamento é muito complicada, eu quero uma coisa fácil. E se eu medir a altura de um monte de gente e medir a altura dos filhos? Aí eu posso comparar a altura dos filhos com a altura dos pais. Se a altura for uma característica herdável, pais mais altos devem ter filhos mais altos. Pais mais baixos devem tender a ter filhos mais baixos. Agora, essa relação pode ser mais forte ou mais fraca. Se ela for uma relação muito forte, então a transmissão da informação dos pais para os filhos é forte. A herdabilidade é alta. Se ela for fraca, então talvez pode ter alguma herança, alguma transmissão, mas a herdabilidade não é tão alta assim. Então Galton foi lá, pegou os registros obituários de vários lugares lá da Inglaterra, das prefeituras, que registravam quando as pessoas morriam. Então eles tinham registro lá do tamanho das pessoas. Então, ele compilou dados de obituários de várias pessoas, dos pais e dos filhos, de várias gerações. Ele juntou dados de 900 pessoas e aí ele fez um Gráfico. gráfico. Ele fez um gráfico como esse. Então ele pensou, o que influencia a altura da pessoa? Pode ser a altura dos pais. Mas cada pessoa tem dois pais, correto? Um pai e uma mãe. Como eu posso juntar a altura dos dois? Sumarizar em um número só? Posso usar a altura média dos pais. Então ele colocou no eixo horizontal do gráfico a altura média dos pais, em metros. No eixo vertical ele colocou a altura da pessoa, em metros. Na verdade, no século XIX, os ingleses mediam comprimento não em metros. Tá? Eles mediam em outras unidades, polegadas. Tá? Mas está em metros convertido para a nossa unidade de hoje. E aí cada pontinho que você está vendo neste gráfico representa uma pessoa. Esses são os dados originais coletados pelo Galton. Tá? E ele publicou esses dados
em 1885 em um livro chamado isso aqui, ó, Natural Inheritance. Alguém sabe o que significa essa palavra aqui? Inheritance. Já ouviram isso? O que é isso? Chuta. Inferência? Não. Outro chute. Outra inferência. Hereditária? Herança, tá? Herança? Inheritance, herança. Então, natural inheritance é herança natural. Então, nesse livro, Galton explicava, ele coletou um monte de dados de diferentes organismos, não só de pessoas, mas também de plantas, de outros animais, de insetos, de várias características diferentes, e a ideia basicamente era: existe alguma forma de eu medir o quanto os filhos parecem com os pais? Existe. Como? Assim. E ele fez exatamente isso. Agora olha para esse gráfico aí e fala pra gente. A altura é uma característica herdável? Sim ou não? Por quê? Chutem, chutem. Olha para o gráfico. Sim ou não? Por quê? Fala aí pra gente. É herdável? Sim. E Por quê? ali tá na média dos pais e a altura média da pessoa, a altura da pessoa tá na média dos pais. Percebe que quanto maior a altura média dos pais, mais os pontinhos tendem a estar para cima, né? Quanto menor a altura média dos pais, mais os pontinhos tendem a estar para baixo, né? Então, quando você olha, a gente pode dizer, parece que em geral, quanto mais altos os pais, mais altos os filhos. Da mesma forma, você também pode dizer, quanto mais baixos os pais, mais baixos os filhos. Isso nos diz que a altura é uma característica herdável. Tá? Então, essa é a forma mais simples de medir herdabilidade de uma característica. Então, quando vocês coletaram dados da altura média dos pais e da altura dos filhos e fizeram um gráfico, é exatamente isso aqui que vocês estavam fazendo. Vocês estavam medindo a herdabilidade da altura com base em uma amostra de pessoas. Então, oficialmente, agora vocês são geneticistas. Tá? Todo mundo é geneticista. E é isso que os geneticistas fazem até hoje. Isso é coisa velha do século XIX? Não. Até hoje os geneticistas fazem isso. Só que hoje eles dão um nome especial para isso. Que nome? Hoje eles chamam isso de Analista, sei lá. genética quantitativa. Todo mundo está conseguindo ler aí? Consegue ler aí? Oh. Oh, shit.
O Galton não tinha acesso a nada disso. E lembra que genética do Mendel lá, os fatores, né? Genótipo, azãozinho, aquelas coisas, genes dominantes, recessivos, nada disso existia. Então Galton não tinha muita informação sobre, não tinha como ter muitos detalhes sobre o mecanismo de herança. Mas ele pensou uma forma extremamente simples, criativa, mas extremamente útil de medir o quão herdável uma característica é. E aí foi nisso que ele se apegou. Então Galton pensou, já que a gente não tem acesso a dados mais detalhados para entender exatamente como se dá um mecanismo de herança, a gente pode pelo menos medir o quão herdável as características são. E isso é mais importante. Por quê? Porque assim eu consigo dizer se uma característica pode evoluir por seleção natural ou não. Se uma população pode se adaptar ou não. Porque para que haja evolução por seleção natural, a característica precisa ser herdável. Entendeu? Então, quando Galton fez isso, ele criou toda uma linha de pesquisa que os biólogos continuam seguindo até hoje. Ele permitiu responder uma pergunta que dava um passo mais próximo para a gente conseguir entender melhor a evolução. Ou, mais especificamente, o quanto a evolução por seleção natural está ocorrendo de fato no mundo real, na natureza. O quanto eu consigo saber se isso está acontecendo aqui e agora. E a primeira coisa que a gente precisa saber para entender isso é se a característica é herdável ou não. Porque se ela não for, aí então é impossível haver evolução por seleção natural. Se ela for, aí então pode. Sacou? Então, turma, vocês estão oficialmente apresentados à genética quantitativa agora. Genética quantitativa, Galton, essa é a turma de bioestatística. Perguntas sobre isso? Alguma pergunta sobre o que a gente conversou? Diga. Manda aí. Pode-se utilizar de outros recursos, sem ser apenas o gráfico e a observação. Existem outras formas de medir herdabilidade? Sim, existem outras formas. Porém, lembre que eu falei, essa é a mais simples de todas. Percebe que é muito simples? Você consegue facilmente imaginar se fazendo isso, medindo diferentes características, né? De um bicho, de uma planta. É muito fácil. Qualquer coisa que você é capaz de medir no indivíduo, a princípio você pode fazer isso. E pode ter uma estimativa de herdabilidade. Tá? E é isso que os biólogos fazem. Em particular, geneticistas. Geneticistas quantitativos, como a gente chama hoje. Beleza? Pergunta. Tem relação entre a altura da pessoa e dos pais? Parece que tem alguma relação. Ela é perfeita? Veja, aqui, por exemplo. Percebe essa fileirinha de pontos aqui? Várias pessoas cujos pais têm a mesma altura. Várias pessoas cujos pais têm a mesma altura. Porém, algumas pessoas são mais altas, mais que 1,90. Enquanto outras são mais baixas aqui. Ó. Por quê? Por quê? Eu não sei. Chutem. Hipóteses. É porque é a média dos pais, né? Às Uhum. vezes um pai é mais alto, a mãe é mais alta, e o filho puxa característica mais para a mãe ou mais para o pai. Não sei. Pode ser, em parte. Em parte. Uma hipótese, é possível. Tem alguma outra coisa? O que faz com que pessoas cujos pais são muito parecidos sejam diferentes?
Biólogas, biólogos. Ideias? Fala aí pra gente. Como é possível que pessoas cujos pais têm a mesma altura tenham alturas tão diferentes, alguns muito altos e outros muito mais baixos? Por que existe variabilidade ou dispersão dos pontos aqui nesse gráfico? Aí entra aquela questão de hormônio, alimentação. O que mais? Doenças, talvez, né? Ambiente. Ambiente, né? Ou seja, qualquer coisa que você puder imaginar que afeta a altura de uma pessoa que não é a altura dos seus pais, pode estar criando essa dispersão aqui. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, comeu melhor quando era criança. Essa aqui era subnutrida. Aí essa cresceu mais e essa cresceu menos. Ou essa pessoa aqui teve um problema de saúde muito grave quando era criança. Aí isso limitou o crescimento dela. Essa aqui não, aí cresceu mais. Tá? Ou essa pessoa produz mais hormônio do crescimento. Essas aqui produziram menos durante a infância. Aí essas cresceram mais, essas cresceram menos. Então qualquer coisa que você pode imaginar que não é a altura média dos pais, cria dispersão nos pontos nesse gráfico. Então quando você olha para ele, o que você acha? É herdável? É herdável. A relação é forte ou é fraca? Olhem para esse gráfico e nos digam. Essa relação é forte ou fraca? Forte. Forte? Mais alguém? Concordam? Quem concorda? Quem discorda? Por quê? Que os pontos tem uns bem dispersos, assim, que no caso o Lampião tá ali embaixo, que a altura média dos pais tá 1,70 e pouco, e a altura da pessoa é 1,50 e pouco, entendeu? Uhum. São casos meio que raros, mas tá bem concentrado, assim, a questão da altura. Percebe que tem uma concentração de pontos aqui que parece seguir a tendência, né? Todo mundo percebe que tem uma densidade maior de pontos aqui no meio da nuvem de pontos, percebe? E aí quanto mais longe você fica aqui do miolinho, menos pontos, né? Menos ponto isolado perdido por aí. Então isso é justamente o que nos dá intuitivamente a ideia de força da relação. Tem uma concentração de pontos que parece seguir a tendência. Isso me diz, olha, parece uma relação forte. Porém, tem uma galerinha espalhada de vez em quando em torno dessa tendência. E isso enfraquece a relação. Então aqui a gente já tem uma coisa para pensar. Será que existe alguma forma de eu medir o quão forte é a relação nesse gráfico com base nesses pontos? Será que tem alguma forma de eu sumarizar a informação dessa nuvem de pontos em uma quantidade ou um número, talvez, que me dá uma medida direta do quão forte é essa relação? Então é basicamente sobre isso que a gente vai pensar nas próximas aulas, tá? Como eu posso quantificar, como eu posso medir esta relação com base nos dados, dos pontinhos que eu vejo aqui, de modo a ter uma medida objetiva, né? Cada pessoa olha para esse gráfico, olha, está mais forte, está mais fraco, ah, mas tem esse ponto aqui, não, mas tem aquele ponto lá. Aí como é que a gente faz? Dá uma votação para ver qual é a opinião da maioria? Aí se toda vez que a gente tiver que ver se tem um consenso para concluir alguma coisa, aí fica complicado, né? Então se a gente pudesse medir a força dessa relação de alguma forma, talvez com um simples e único número, ia ajudar bastante, concorda? Então é sobre isso que a gente vai pensar nas próximas aulas. Beleza? Tranquilo? 3 minutos, volta aí pra gente encerrar a aula de hoje com a atividade. Atividade de hoje.
3 minutos para você fazer um miojo e volta aí. Atividade do dia de hoje. Então a atividade de hoje é o seguinte. Vocês vão ficar com alguns gráficos para vocês pensarem a respeito e vocês vão responder algumas perguntas, tá? Então anota aí as perguntas. Anota aí as perguntas. Primeiro gráfico é esse aqui, ó. Então esse aqui é um passarinho uma ave chamada pardal americano, tá? Melospisia melode. Uma ave bem comum na América do Norte. E aí tem uma característica que é importante para esses passarinhos, que é a altura do bico, que é essa distância aqui, ó, que vai desde o topo do bico, em cima do nariz, até a base aqui na parte inferior. Essa distância aqui é importante para os passarinhos, por quê? Porque isso aqui limita o quanto ele consegue abrir o bico, ou seja, qual o tamanho das coisas que ele consegue comer. Então, se ele tem um bico mais alto, né, uma distância maior aqui, ele consegue uma abertura maior, e aí talvez ele consiga comer coisas maiores. Por exemplo, sementes maiores. Se o bico dele é mais baixinho, essa distância é menor, aí ele tem uma abertura de bico menor, talvez ele vai se alimentar de coisas menores. Sementes menores, grãos menores, talvez insetinhos menores, tá? Então o Smith e o Daunt aqui estavam interessados em investigar a evolução dessas características em pardais da natureza. E eles queriam saber então o quanto essa característica é herdável. Aí eles fizeram esse gráfico. Tá? Então, esse é o gráfico. Pode dar um print aí, eu vou jogar depois lá no grupo também, tá? E na plataforma também vai ter um arquivo com a imagem do gráfico. Vocês vão receber o link depois, a notificação. Mas quem quiser dar um print, já pode dar um print da tela. Então, esse é o primeiro gráfico. Então, primeira coisa, vocês vão olhar para esse gráfico aí, e aí vocês vão responder. Primeira pergunta, anota aí. Qual é a variável dependente? Qual é a variável dependente? Segunda pergunta. Todo mundo pegou a primeira? Qual é a variável dependente? Independente ou dependente? Dependente. Ah, tá. Qual é a variável dependente? Segunda pergunta. Qual é a variável independente? Agora sim. Segunda pergunta. Qual é a variável independente? Terceira pergunta. Qual é a unidade amostral? Terceira pergunta. Qual é a unidade amostral? Beleza? Quarta pergunta. Tem relação entre as variáveis? Sim ou não? Por quê? Tem relação entre as variáveis? Sim ou não? E por quê? Todo mundo pegou as 4 perguntas? Pode repetir a quarta, professor, por favor? Quarta pergunta. Tem relação entre as variáveis? Sim ou não? E por quê? Beleza? Então, 4 perguntinhas, tá? Aí você responde para esse gráfico aqui, desse trabalho. E aí você vai responder essas mesmas perguntas também para este outro gráfico. Aí este gráfico é de outro trabalho, Mione 2017. Então aqui é uma plantinha,
falso azevinho. Diautomata procubus. Essa plantinha aqui é uma planta da família das solanáceas. É a mesma família do tomate, por exemplo. Tá? Então é a plantinha aqui que tem essa flor. E aí uma característica importante na reprodução das plantas, como vocês bem sabem, das plantas que produzem flores, são as características das próprias flores, correto? Porque as características da flor podem influenciar, por exemplo, se a planta consegue atrair mais ou menos polinizadores. E as pétalas das flores são uma característica muito importante na reprodução das plantas. Então, o Mione aqui estava interessado em saber quão herdável essas características da flor do falso azevinho são na natureza. Então ele foi lá, coletou várias plantinhas e em cada uma delas mediu o comprimento das pétalas da flor. E aí fez esse gráfico, que vocês veem aqui à esquerda. Então você vai responder exatamente as 4 mesmas perguntas para esse gráfico também. Primeiro, qual é a variável dependente? Segundo, qual é a variável independente? Terceiro, qual é a unidade amostral? Quarto, tem relação entre as variáveis? Sim ou não? E por quê? E por último, quinta e última pergunta. Quinta e última pergunta. Qual relação é mais forte e por quê? Ou qual característica é mais herdável e por quê? A altura do bico do pardal ou o comprimento da pétala do azevinho? Qual das duas características é mais herdável e por quê? A altura do bico do pardal ou o comprimento das pétalas do azevinho? Todo mundo pegou? Todo mundo conseguiu pegar? Não entendi essa última pergunta, professor. Última pergunta. Vocês têm um gráfico que fala para vocês sobre a herdabilidade da característica do bico do pardal. E vocês têm outro gráfico que fala sobre a herança de outra característica, o comprimento das pétalas do azevinho. A pergunta é: qual dessas duas características é mais herdável? As pétalas do falso azevinho ou a altura do bico do pardal? Então, olha para os dois gráficos, compara os dois e pensa em qual desses dois gráficos a herança ou a herdabilidade da característica é maior, é mais alta, é mais forte. Nesse, nas plantas, ou nesse, no pardal? Todo mundo entendeu? Melhorou? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a atividade? Tá claro, né? Não. Então, essa é a atividade do dia.